Olá, começa agora mais um Câmara Debate. O nosso assunto de hoje é a espiritualidade e a arte. E para conversar sobre esse tema, aqui ao meu lado, Carlos Boaventura, ele é professor e também escritor. Muito obrigada pela presença aqui no programa, Carlos. Veio de tão longe aqui para Uberlândia, né? Com certeza. Sou uberlandense, né? Tem que vir. Sim, muito obrigada pela presença. E ao lado dele, Pastor Clésio, muito obrigada também pela presença aqui no Câmara Debate. Prazer é todo nosso, né? Sempre que chamar, aqui estaremos. Muito obrigada. E ao lado dele, Isaac Cruz, vereador. Muito obrigada pela presença também no programa. Olha, eu que agradeço, Larissa, e espero que os telespectadores, eles aproveitem bem esse programa, porque é um assunto que não é muito comum, né? Num programa como a gente tem acompanhado por diversas vezes aqui, gravado, o programa Câmara em Debate, mas é de suma importância. Eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para muitas pessoas. Estamos falando em essência, né? Em conteúdo. E vamos conversar com quem tem muito conteúdo aqui também do meu lado. São 7 livros, né, Carlos? Com certeza. Fale um pouquinho desse último que está sendo lançado agora. Muito bem. Eu tenho em minhas mãos o livro A Bíblia e a África. Eu trabalhei em Angola, também trabalhei em Ceuta, trabalhei em Marrocos, África do Sul e Moçambique. Mas diretamente em Angola, eu morando nos Estados Unidos, uma viagem longa eu fazia via Brasil ou se não via Europa. E, enquanto isto, eu ia lendo a Bíblia e descobri que a Bíblia é mais africana que se possa imaginar. Nós às vezes abrimos a Bíblia no primeiro livro, o livro de Gênesis escrito por Moisés. Moisés era africano. Chegamos um pouco mais à frente e encontramos livro de Josué. Josué era africano. Seguimos um pouco mais à frente, vamos encontrar o livro de Cantares, por exemplo, onde nós temos a esposa de Salomão. Ela também era africana. Quando nós caminhamos um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar o profeta Jeremias. Ele peregrinou por vários lugares, é o homem que mais fala sobre a África. E ele também, no Antigo Testamento, lógico. E toda a história enfatiza-nos, ou garante-nos, que ele morreu também na África. Nós caminhamos um pouquinho mais e encontramos um profeta, que é o único na Bíblia, que declara com todas as letras que ele é filho e neto de africano. E diz claramente que ele era negro. E também nós temos, com relação à própria África, a primeira vez que se traduziu a Bíblia foi na África. E também, se hoje nós temos todos os 27 livros do Novo Testamento, todos eles foram canonizados no ano 397, também na África. A África é um continente inexplorável. Tem de tudo que se possa imaginar, desde as riquezas naturais e nos mares, etc, etc. O primeiro transplante de coração foi feito na África. Também a primeira vez que fez uma cesárea, uma mulher que fez cesariana, também foi na África. Muita curiosidade sobre a África, nós temos tantas coisas. Aliás, o meu telefone não pode funcionar se não tiver um minério na África. E daí para frente, né? Nós vamos encontrar tantas coisas na África e da África em todos os lugares. Por exemplo, Alexandre o Grande, foi ele que projetou a cidade de Alexandria. Ele morreu muito jovem, com 32 anos, mas antes que ele morresse, lógico, ele projetou a cidade. E todos os engenheiros, pessoas que estudam sobre as águas do rio Nilo, no delta que forma o cair no mar, ali está nos fundos exatamente partes principais da cidade de Alexandria, projetada por Alexandre o Grande. E também, na própria Alexandria, foi ali que houve a tradução da Septuaginta, e essa tradução foi exatamente a tradução do hebraico para o grego, que hoje nós temos aí como uma fonte fantástica. E outra coisa muito interessante, a Bíblia Sagrada fala para nós, por exemplo, muitas vezes pensamos que o Jardim do Éden é um pedacinho de terra lá no Iraque, mais ou menos por ali. A Bíblia fala e cita claramente rios e outras que estão exatamente na África. Por exemplo, a palavra Cush. A palavra Cush significa negro, ou da pele negra, pele escura. E onde é Cush? A Etiópia. E onde fica a Etiópia? Na África.
E dali para frente, aliás, o cafezinho que você tomou hoje veio da África também, não esqueça disso. E daí nós podemos estender muitas e muitas histórias com relação à África. E o Brasil é um país tipicamente africano, porque é o segundo maior país do mundo onde tem mais negros. Com certeza. Então, o livro é uma história contada envolvendo tudo nesses assuntos. Exatamente. Né? África, Bíblia. Nós abrangemos uma história de África, Europa e as Américas. Dentro disto, nós contamos histórias de pessoas, inclusive até uberlandenses, né? Não só porque eu sou uberlandense, mas eu conto a história aqui de pessoas que nasceram em Uberlândia que são negros. E conto a história, como que o Brasil se tornou famoso, importante, cresceu, virou este continente com a participação do negro. E não só como escravo, porque nós encontramos vários negros importantes. Por exemplo, o primeiro candidato à presidência da República negro era mineiro. Também, não só isto, nós encontramos outras pessoas que são importantes, que desenvolveram o Brasil e muitas outras situações dentro do Brasil, repercutiu fora do Brasil, que são pessoas negras. Agora, com isso aqui, eu não estou dizendo que nós somos racistas, aliás, eu não tenho nenhum preconceito a esse respeito. A minha informação é histórica. E quando nós falamos da história, nós não temos como mudar. Às vezes nós imaginamos, por exemplo, Tiradentes era negro. Que às vezes poucas pessoas até não acreditam nisso. Mas, por exemplo, Gilberto Freire fala claramente sobre isso. E nós temos muitas outras informações relacionadas à Bíblia e que elas vêm atuar para nós dentro de uma história. Agora, Novo Testamento... Pois não? O senhor Carlos Boaventura... Carlos Boaventura. E Larissa, uma coisa que eu estava observando aqui, que ele estava enfatizando, é que ele falando tudo isso, eu gostaria até que o senhor enfatizasse, porque nós estávamos conversando antes, fora dos bastidores, que o senhor não é um escritor de berço. O senhor nasceu num meio complicado, né? Porque as pessoas hoje, você vê, já deu para perceber que o senhor tem uma história de vida, de aprendizado, de vivências por esse país, estou sendo mineiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi o seu início, porque o senhor não nasceu cristão. Com certeza. O senhor não nasceu cristão. Falasse um pouquinho, porque cada um de nós aqui temos uma história, e a gente estávamos até, antes de vir aqui para o programa, conversando sobre a importância que é de levar as pessoas ao conhecimento, inclusive das Escrituras Sagradas, que é o livro da vida. É o livro da vida. Acho que tudo começa, né, dentro das Escrituras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, até para ilustrar, para que as pessoas soubessem que o senhor não nasceu escritor, não nasceu em berço de ouro. Eu queria que o senhor falasse. Né, pastor? Até que despertou esse desejo, essa vontade de ir e conhecer e trazer esse conhecimento e compartilhar conosco aqui, Uberlândia. Bem, de trabalhar com a arte também, né? Exato, trabalhar com a arte, gostei desta. Na verdade, ninguém nasce com... a não ser aqueles que nascem em berços de ouro, e que a coisa pode mudar. Eu nasci pobre. O que vocês imaginarem de pobreza, coloca um pouco mais. Minha mãe tinha 15 anos quando nasci, e eu nasci no domingo, no dia 11 de julho, um domingo frio mesmo, na beira de um rio, o rio Uberaba, das margens de esquerda do rio, que era o município de Uberlândia, e meu pai saiu procurando uma parteira, e não encontrou. E quando ele chegou com essa parteira, era meio-dia, sensivelmente, e eu havia nascido 9 da manhã. Estava pendurado lá ao lado da minha mãe não morreu, que está com 90 anos hoje, e eu estou aqui vivo também, como fruto de algo que minha mãe disse para mim recentemente: olha, Deus tem alguma coisa na sua vida que você poderia ter morrido naquele dia. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, aqui na cidade de Uberlândia. E nós éramos 6 filhos, eu era o mais velho, tinha 9 anos, meu pai morreu com 36 anos. Minha mãe tinha 25 anos e nós não tínhamos, como fala aí, onde cair morto. Nós não existimos, porque não existimos na época, porque nós não tínhamos, como fala, o certidão de nascimento, nós não tínhamos dinheiro para isso. E eu já estava com 10 anos quando meu pai morreu. Aliás, faltava
15 dias para completar 10 anos, quando meu pai morreu. E eu não podia estudar porque eu não tinha os documentos. E graças não sei quem por aí aqui em Uberlândia teve compaixão de nós e registrou todos nós. E esse registro fez com que nós pudéssemos ir, os 3 primeiros, eu, mais 2 irmãs. Eu estava com 12 anos quando entrei na escola pela primeira vez, no Grupo Escolar Bom Jesus. E eu fiz questão, depois de 60 anos, voltar lá esta semana passada. Foi uma alegria imensamente para mim, porque foi ali que eu aprendi a escrever. Que fica aqui no bairro Bom Jesus, não é isso? Eu não sei se é Bom Jesus, na Rua Tiradentes, por ali, naquela região, no final da Rua Tiradentes. É Bom Jesus? Não sei. Centro. Bom Jesus, centro. Ok. Centro. Então, foi ali. Só que naquela época ali era o fim do mundo, né? Eu vinha descalço, aquelas ruas não tinha calçamento, não tinha nada, uma pobreza miserável, de calças curtas, descalço, porque não tinha outra roupa para vestir. E até os cadernos que nós tínhamos, recordo certa vez, eu disse para a professora, meu caderno acabou. Ela falou assim, vem cá. Pegou a borracha dela e apagou para que eu pudesse escrever novamente. E eu sei o que é pobreza, sei o que é miséria mesmo. E foi nesta época, em 1960, já nos primeiros dias, vereador, nós assentávamos a cada dia na escola e a professora colocava um quadro e dizia, escreva alguma coisa sobre esse quadro, chamado-se composição. E nós começamos a ler, vejo um quadro, nunca esqueci disso. Nesse quadro tem isto, 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 isto. E sempre, quase sempre, aliás, ela lia e dizia, Carlos, parabéns. Mas isto, parabéns para quê? Eu era pobre, miserável, sem nada. O que adiantava falar parabéns para um pobre naquela época, passando fome, necessidades, de toda forma posso imaginar. Mas no desenrolar da história, houve algo que mudou a minha vida. Na verdade, chegou um momento que eu não acreditava em Deus. Eu estava com os meus 14 anos, sensivelmente, numa época de revolução aqui no Brasil, e eu parti para a revolução. Nós vamos acabar com a situação toda, vamos botar fogo nisso, isso aqui vai ser ligado a um sistema diferente que nós estamos vivendo, e eu estava lá no meio. Eu ouso dizer, se não tivesse encontro com Jesus, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1964, meu nome estaria no livro chamado Brasil Nunca Mais. É um livro terrível para nós estudarmos sobre o que aconteceu naquela época terrível do Brasil. Mas foi neste período em que Deus mudou a minha vida. Quando mudou a minha vida, tudo aquilo que eu achava e cria que não era suficiente para mim, eu rasguei, joguei fora, e agora eu vou viver diferente. E passei a andar com a Bíblia. A Bíblia saiu debaixo do braço, né? Desculpa a expressão, mas eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Eu tenho essa Bíblia até hoje, não é essa daqui, mas tem. Está guardada, riscada, sublinhada de toda forma. Foi um divisor de águas. Exatamente. E, Clarice, certa vez um amigo chegou em casa e perguntou, Carlos, o que você vai fazer? E eu saí com a Bíblia debaixo do braço. Ele disse, eu vou à igreja. Eu disse, o quê? Você virou de gente de igreja? Eu falei, aconteceu um milagre na minha vida e para mim esse aqui mudou a minha história. E eu decorei João capítulo 1 até o capítulo 10. Sabia de cor salteado, versículo por versículo. E com isto, os anos passaram. Depois disso, eu fui para o seminário, estudei vários anos no seminário, fui para várias universidades, consegui aquele analfabeto que entrou com 12 anos na escola, hoje eu tenho 7 doutorados, então eu saí da vida. E não mora em Uberlândia, né? Você mora fora. Exato, eu saí de Uberlândia em 1969, dia 20 de janeiro, para estudar, nunca mais voltei para morar. Eu morei... logo que eu terminei o seminário, fui para o Rio de Janeiro, do Rio me mandaram para Brasília, de Brasília mandaram para São Paulo, de São Paulo mandaram para Portugal, de Portugal mandaram para Angola, de Angola voltaram para Portugal, de Portugal voltei ao Brasil por 6 meses e fui para os Estados Unidos. Nesse período de vida, eu tenho ministrado em 26 diferentes países. Perdi minha identidade. Eu estou em Portugal, tenho saudade do Brasil, estou no Brasil, tenho saudade dos Estados Unidos, sou dos Estados Unidos, tenho saudade... Para quem não tinha identidade, agora tem várias identidades. Tem várias. E essa situação tem mudado a minha história. É uma grande história. Exatamente. E eu gostaria, as pessoas que estão nos assistindo, a pessoa fala, minha vida acabou, vou partir para o suicídio, vou partir para as drogas. Eu nunca droguei, não sei o que é isto.
Pelo contrário, trabalho para recuperar pessoas e hoje eu tenho amigos que eu tirei das misérias lá em Portugal e que são médicos hoje. Eu tenho pelo menos 2 médicos que saíram, que eu peguei das drogas lá em Portugal, sem nada mesmo, e Deus transformou. E eu acredito piamente. A Bíblia tem um versículo muito interessante, João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E às vezes nós queremos fazer tudo sem Deus. Mas ele é claro, sem mim nada podeis fazer. Professor, e a outra... Pois não? O que despertou sobre a África? Sobre esse livro, para escrever sobre esse estudo, o que foi que motivou o senhor a entender melhor essa questão até de Moisés, Josué, Negros, esse estudo aprofundado que o senhor fez para trazer esses livros para nós aqui. Muito interessante. Eu sempre tive, por ser negro, sempre tive uma raiz com a África, o continente africano. E eu pensava, por vários anos, eu pensei que eu era de raça, de família. Raça é uma palavra que é raça humana, não tem raça negra. Eu pensava que a minha família, no passado, tinha vindo de Moçambique. Entretanto, depois de fazer vários estudos, mesmo em Moçambique e também em Angola, descobri que eu vim da família Banto. E a família Banto, ela dominava uma área muito grande, desde Moçambique até Angola. E dos Bantus é que venho eu. E os Bantus têm uma situação diferente pelo nariz, pela cor, a maneira de ser, e formei desta forma. Então, não só isso levou-me a procurar as minhas raízes, mas também, quando estava em São Paulo, e trabalhei 10 anos em São Paulo, nesse período, a minha casa tornou-se como uma verdadeira embaixada de Angola. Por quê? Foi uma época muito difícil em Angola e as pessoas vinham para fazer tratamentos. E eu conseguia, por intermédio de amigos, junto ao Hospital das Clínicas, para cuidar dessas pessoas. E eles ficaram, né? Vem Angola, vem Angola. Mas só que naquela época ninguém podia chegar a Angola. Eles fecharam todas as portas. E eu cheguei a um ponto e disse, olha Deus, se eu tenho que ir para lá, o Senhor vai abrir portas. E quando eu fui transferido para Portugal, eu disse, bem, agora acabou. Aqui é meu novo país, minha nova nação, meu novo povo. De repente veio um convite, aliás, não é um convite, foi uma ordem dos meus superiores nos escritórios centrais lá nos Estados Unidos para que eu fosse em Angola cuidar de algumas coisas relacionadas à igreja. E com isso as portas se abriram. Quando eu cheguei em Angola, meu Deus, né? Foi uma alegria. Lógico que naquela época Angola estava passando por uma angústia terrível, mas eu senti em casa, no meio a toda a situação que estava. Depois eu voltei a Angola como umas 10 vezes neste período, até que eu assumisse mesmo a supervisão em Angola, e foi nesse período, morando nos Estados Unidos, porque era mais fácil morar nos Estados Unidos e trabalhar em Angola do que eu morar em Angola. Então, diante dessas viagens, são longas, por exemplo, para ter uma ideia, de Nova York a Johannesburg são 17 horas de voo non-stop. E eu não fazia nesse trecho, eu fazia mais por algum país de Europa ou passava para o Brasil. É viagem direta, né? Não, aí eu fazia uma viagem com conexão, né? Vinha, passava 2 dias aqui e passava 2 dias na Europa e nesse inteirinho. Quando eu lia lendo a Bíblia, eu fui começando a ler, aliás, lendo com novos olhos. Quando eu vi no capítulo 5, aliás, capítulo 10 de Gênesis ali, e a terra foi dividida, e Cuxi, mas quem é esse? Eu fui lendo nomes por nomes, e eu fui pesquisando quem eram essas pessoas. Não só no português, mas também no inglês e mais ainda no grego ou no hebraico. Aí, diante disso, eu fui descobrindo que esses nomes significavam negros. Então, fui estudando, e eu, inclusive, falo aqui na introdução que isso nasceu graças a essa pesquisa. E quando eu fui, por exemplo, no Museu dos Escravos lá em Angola, vi toda a situação, desde o momento que colocava o negro dentro do navio para ser vendido aqui, da mesma forma em Portugal. Os primeiros negros que chegaram em Portugal foi no ano 1441, levado por Antão Gonçalves. E eu conheço onde eram vendidos aqueles negros. Lá no sul de Portugal, no Algarve, tem ali o local onde até hoje chama-se Mercado dos Escravos. E ali você sabe que, ouvindo a história do senhor, quando o senhor disse que o senhor começou a estudar com 12 anos. Aliás, 12 anos.
E aí cabe a você, telespectador, que eu sempre falo, porque hoje nós estamos como vereador, mas eu também sou pastor. Quando a pessoa, ela, muitas das vezes, e há pessoas agora de repente nos assistindo, que ela está vivendo num fundo de poço da vida dela, e ela, muitas das vezes, diz o seguinte: não, eu não tive oportunidade. Não, talvez ela deixou de aproveitar várias oportunidades. Porque se a pessoa souber aproveitar as oportunidades que lhe são colocadas diante dela, ela sai de qualquer situação. Tenho certeza. Se o senhor não estivesse aproveitado as oportunidades que o senhor teve, foi de começar a estudar, quer dizer, o senhor nem sabe quem foi que registrou, né? Exato. O senhor nem lembra. Só agradeço. Mas teve alguém que, ali já surgiu a oportunidade de o senhor ser reconhecido como um ser humano. Para hoje o senhor ser um escritor. Então, eu acho, por isso que no início eu disse que esse programa está sendo bom, porque não é comum. As pessoas, elas, muitas das vezes, olham para a sua situação em que elas se encontram de vida e elas se acomodam naquilo ali e se entregam ao problema e são vencidas pelo problema. Mas o que o senhor está falando, eu estava analisando aqui, é bastante esclarecedor para que as pessoas saibam que se ela colocar dentro dela, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou construir, ela consegue. Que foi o que aconteceu com o senhor. Quer dizer, o senhor já é autor de quantos livros? Tenho 7 livros. 7 livros. Uhum. Quer dizer, para quem começou a estudar, né, isso com 12 anos, é bastante, assim... Um grande exemplo. Um grande exemplo, exatamente, um grande exemplo. Quer dizer, hoje eu sou escritor. O seu primeiro livro foi qual? O meu primeiro livro chama-se O Brasil Pentecostal. Eu conto uma história do pentecostalismo brasileiro, mas de início, de quando o evangelho foi pregado aqui no Brasil, eu digo, o evangelho protestante, não? Foi pregado pela primeira vez. Que o Brasil faz parte de uma história que poucas pessoas sabem. A primeira missa em todas as Américas foi realizada aqui no Brasil. O primeiro culto evangélico de todas as Américas foi realizado aqui no Brasil, dia 10 de março de 1554, lá na cidade do Rio de Janeiro. E a primeira mensagem foi Salmo 27, versículo 4. O primeiro cântico foi o Salmo número 5. Sendo que, nos Estados Unidos, o primeiro culto evangélico foi realizado dia 4 de abril de 1604. Ou seja, o Brasil ganhou 50 anos antes. E não só, a primeira sinagoga de todas as Américas foi aqui no Brasil. Está lá no Recife, na Rua Bom Jesus, número 154. Que memória que ele tem. É a única sinagoga existente numa rua chamada Bom Jesus. Você vê, e ainda esse Bom Jesus faz parte da vida dele. Morou no bairro Bom Jesus. Exato. E ainda outra coisa interessante, porque a primeira sinagoga nos Estados Unidos, inaugurada em 1662, ela foi fundada por brasileiros. E eu moro perto de uma sinagoga, fundada por brasileiros, que é a cidade de Newport. Está lá até hoje, chamada Sinagoga dos Touros, está lá. Então o Brasil tem uma história muito interessante a esse respeito. E não só isto, porque estas informações de que nós, os brasileiros que estão meio mundo aí, caminhando, lutando, etc, etc, e quando eu vejo a oportunidade que Deus deu para mim, porque eu não tenho outro caminho a dizer, de quem nasceu pobre, e eu disse que eu sou o diretor da Dart University, diretor para a área de Brasil, e nós trabalhamos buscando ajudar as pessoas. Ou seja, às vezes pessoas, como disse já o nosso vereador, que pessoas estão nos assistindo nesta hora, falam, mas isso é porque ele mora nos Estados Unidos. Não, eu andei nessas ruas aqui. Eu conto a história de Zanzibar, um clube aqui de Uberlândia, na rua Melo Viana, e Melo Viana era negro, e a situação que vivia naquela época. Eu conto essa história de um berlandense que viveu e viu essa situação e saiu daquele patamar de sofrimento e mudou a história. Aliás,
Tem um versículo muito interessante que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, diz que Deus tira o homem do monturo. Monturo é lixo. E faz assentar junto a príncipes. Sim. Hoje aqui eu estou assentado junto a príncipes. E a Bíblia então diz é dessa ainda, forma. Os caminhos de Deus são mais altos que os mais caminhos alto do homem. que Então, eu planejei, tudo que eu planeei, uma palavra bem portuguesa, lusitana, escrevi um livro chamado Os Lusitanos na Expansão do Cristianismo. Então, tudo que eu planeei no passado, que eu ia fazer isto, Deus falou assim, não, rapaz, sua vida não é essa não. Você tem algo para fazer diferente. E como eu disse já, eu repito nessas informações, mais uma vez, que para quem entrou numa escola pobre, miserável, o primeiro dia que eu fui à classe, eu levei 2 mangas. Eram minhas, como fala? Merendas. Né? E como era calças curtas e não sei o que, essas mangas caíram do meu bolso. E a escola tinha a classe tinha um pequeno declínio e aquelas mangas foram rodando. E eu ficou sem? Não. A vergonha. E a professora, dona Irma, falei assim, olha, alguém deixou cair esta manga. Quem foi? Quem foi? Eu teria coragem. Apareceu um miúdo lá, miúdo é uma palavra muito portuguesa, né? E disse, professor, foi isso aí. E eu, meu Deus, se eu pudesse, eu torceria o pescoço daquele rapazito. E eu era o maior, porque eu tinha 12 anos, ele deveria ter uns 8 anos por aí. E eu olhei para ele com uma raiva, um ódio mesmo, né? E a professora que segurou o livro assim, falou assim, vem buscar as tuas mangas. Está bem. Professor, mas a dificuldade lá fora, em outros países, a comunicação com as pessoas, o senhor não era fluente em idiomas, a não ser o português, logo no início. Quais as maiores dificuldades o senhor teve se relacionando lá fora, nesses países? Bem, na verdade, até hoje o inglês é feito a machadinho. Defendo. Estou caminhando, defendendo por aí, porque eu sempre trabalhei com a língua portuguesa. Em Portugal, é lógico, com a língua portuguesa. Trabalhei toda a Europa, junto às comunidades portuguesas, porque eu era o representante, cuidar de algumas atividades. Em Angola, tem 143 diferentes dialetos, às vezes eu vou ministrar lá, e há 3 diferentes intérpretes. Sim. E não tem microfones, não. Eu prego para 1000 pessoas sem microfones, e prego 5 horas sem parar. E uso 3, 4 intérpretes. O bom relacionamento faz a gente mudar a história. Nos Estados Unidos, embora haja uma comunidade enorme com brasileiros e portugueses, eu estou no centro de uma cidade tipicamente portuguesa. Então, lá, o meu prefeito é português, o delegado é português, o meu médico é português, e assim sucessivamente. Então, por que gastar em inglês? Né? Facilitou. O professor Anacleto é muito amigo nosso também, pastor, está sempre na Angola, e eu converso muito com ele nesse sentido sobre a dificuldade ou a facilidade de comunicação. Como lá o português é bem abrangente, então facilita. Mas nos outros países, como os Estados Unidos, o inglês, a universidade, tudo, o senhor encontra dificuldades até hoje ou não? Não, encontro, lógico, encontro. E, apesar que nos Estados Unidos, uma coisa muito interessante, o americano, ele não está importando se você fala o inglês correto mais ou menos. Por quê? Não existe americano nato. O americano nato são os índios, que não falam inglês. Entendo. Então, e mais, que quem dominou a princípio, a América do Norte não foram os ingleses, a Espanha. A primeira igreja cristã foi construída pelos espanhóis na cidade de Santo Agostinho, na Flórida. Então, na Constituição americana, não tem nada que diz que a língua é o inglês. Entendo. Tanto é que hoje o espanhol está quase paralelo nos Estados Unidos. E o português está por aí, junto também. E só voltando um pouquinho para o livro, então, agora para eu entender também, porque na realidade, eu também sou teólogo, né, sou formado aqui no Brasil e nunca fui para fora, nunca fui em outro país, né? E eu faço parte da Faculdade de Belas Artes e sou professor também de teologia, enfim. E já pegamos várias vertentes sobre a questão, né, do negro, a África, inclusive que Jesus, algumas linhas teológicas, que Jesus foi à África, depois voltou. Então, assim, mas eu queria entender do senhor, na visão do senhor, no que o senhor estudou, exatamente a comprovação disso.
além da Bíblia, porque eu pude ver pouquinho dentro do carro do pastor Isaac, nosso vereador, ali algumas referências bíblicas, né? Eu ainda não tive esse tempo e essa curiosidade, da forma que o senhor teve esse tempo todo para estudar. O senhor levou quanto tempo estudando isso, né? E o senhor buscou mais informações, além da Bíblia, no caso Inóculo, ali na África, naquela região, né? O que despertou mais essa certeza do senhor para poder lançar esse livro? Bem, para a gente lançar um livro, a gente tem que ter uma segurança. Por exemplo, quando eu compro um livro, eu não compro pelo título. Se eu conheço o autor, então eu vou lá e compro. Sim. Mas se é um título que eu quero ver, a primeira coisa eu vou lá no final do livro. Quero saber onde ele pesquisou. Se ele não tiver pesquisa, é um livro que eu não acredito. Este aqui eu tenho mais de 120 referências. E não li, estudei. Livros de calhamaço de 600 páginas. Estudei, marquei e aqui tem todas as informações para informar. Bem, o senhor disse que, na qualidade de conhecedor da Bíblia, tal como parabéns, Jesus era africano. Quando se fala isso, as pessoas espantam, né? É porque a África, o continente africano, terminava na Mesopotâmia. E Jesus nasceu em Nazaré. Por ter Jesus, Nazaré, Belém, perdão, desculpe lá, Belém, porque ontem eu assisti um programa sobre Nazaré e está na cabeça até agora, mas nasceu em Belém, Betlehem, para ser mais claro, que significa a casa do pão. E naquela época, quando Jesus nasceu, a África era desde a África do Sul até o rio Tigre, Mesopotâmia, tudo aquilo era África. Somente em 1800 e tal que fizeram a separação com o canal de Suez. Aí ficou a Ásia para um lado, ou seja, o centro oriental, de um lado, e ao sul, a África. Mas Jesus, quando era criança, logo que nasceu, ele teve que ir para onde? Para a África. A Bíblia fala que ele foi para o Egito. E onde fica o Egito? Na África. Agora eu pergunto, se Jesus fosse loirinho, ele chegava lá na África... Como seria isso? Exato, eu pergunto. Como seria? Então, Jesus não pode ser aquele Jesus cinematográfico inventado por Hollywood. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, segundo se encontra em Isaías, capítulo 53, ele era muito feio. A Bíblia Sagrada diz que era como uma terra que não produzia nada. Não tinha formosura. Não tinha formosura alguma. Mas isso... E mais, permita-me, mais ainda. Por exemplo, Raquel era uma das mulheres que poderia ser a avó de Jesus, da descendência. E como ela brigou com o próprio marido, veio da descendência, da onde Jesus veio, da mulher mais feia que ele possuía, chamava Leia. E um estudioso, que vive até hoje, um estudioso inglês, abonado por um brasileiro, fez uma pesquisa muito grande e descobriu que Jesus era mais ou menos como isso aqui. Totalmente diferente das imagens que nós temos do Jesus que nós criamos dentro da situação cinematográfica. Você sabe que uma coisa que me chama a atenção cada um de nós temos uma história e poucas pessoas elas se interessam em saber, porque hoje quando as pessoas olham para o Senhor, olham para a minha vida, olham para a vida do pastor Clésio. O pastor Clésio também tem uma história, a Larissa aqui não sabe, mas o pastor Clésio conheceu Jesus dentro de uma prisão. Exatamente. Dentro de um presídio. Mexia com... 1998. Em 98 era... 98 foi o meu primeiro relacionamento. Um dos maiores assaltantes de carga, está aqui, ó, do meu lado. E é isso que você, telespectador, tem que entender. Você diz, poxa, mas isso parece mais um programa evangélico. Mas eu faço um desafio a você que está nos assistindo a existir algum órgão na face da terra que recupere mais pessoas do que o Evangelho, a palavra de Deus. Exatamente. E todas as pessoas que ignoram isso que nós estamos falando aqui, a tendência é você descer em vez de subir. Porque você não sabe também a minha história. Eu, quando conheci esse Deus do qual o Senhor Jesus, eu me achava numa linha de um trem que eu ia me suicidar.
Eu estava conversando no almoço com o pastor Carlos Boaventura, falando o seguinte, que a essência do Evangelho é a primeira coisa. A gente sabe que Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar. Mas antes da salvação tem a recuperação. Como foi ele dito. Nós somos achados, eu fui achado na lata do lixo, ele foi achado na lata do lixo de uma cadeia. Então, isso é o que é de bom, que o ser humano, às vezes quando eu ouço dizer assim, não, as pessoas, é falta de religião. Não, religião não muda a vida de ninguém. As oportunidades, assim como foi dito, né, pastor? Nós aproveitamos a oportunidade. Nós não vimos naquele obstáculo que surgiu algo para desistir. Pelo contrário, nos motivou a continuar, mas de forma correta. Exatamente. Se religião mudasse a vida de alguém, não haveria suicídio, não haveria desejo de morrer. A ausência de Deus. A ausência de Deus. E por que Deus está ausente na vida de uma pessoa? Porque ela não quer reconhecer Ele como o Senhor da sua vida. O ser humano tem essa mania dela querer ser sempre superior a tudo. E nós não somos. Não. Nós não somos superior a nada. A única coisa que nós temos, que é uma luta diária, que eu faço, acredito que os meus companheiros aqui fazem também, é uma luta para vencer a si próprio, né? Porque o nosso eu, o nosso ego, nos leva sempre ao fundo do poço. Autoconhecimento, né? Não, e aqui hoje nós aprendemos uma grande lição, aquilo que nós vivemos todos os dias, que é exatamente a questão das oportunidades. O professor contou a história dele, maravilhosa, linda, e que sirva para todos nós como motivação para o dia a dia. Superação, uma né? Superação. O pastor, a história dele linda, também nós tivemos a oportunidade de estarmos em encontro de casais com a família juntos, né, na igreja, e nós pudemos conversar, ele contar, dando testemunho da história dele, a minha história, e muitos outros que eu conheço, pessoas que fazem parte da história da igreja, e não só pela igreja em si. Eu tenho dito às pessoas que nós precisamos sim da religião, porque as igrejas elas têm um papel fundamental na vida do cidadão. A igreja ela te ensina a verdadeira cidadania. Quando nós somos da espiritualidade, os pastores em oração, levar as pessoas ao caminho que é Cristo, porque ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma situação. Mas na religião, as pessoas também se encontram. Elas conseguem, através da igreja, se relacionar na sociedade. Porque quando vai à igreja, o que ela vai aprender são coisas boas. A igreja não te ensina você pegar uma arma e assaltar, a igreja não te ensina nada disso. Então, na religiosidade, vai te ensinar um bom caminho, sabe? Ela vai te ensinar você a lidar com seu pai, na obediência, com a sua mãe, com seus filhos, com a esposa, com o marido, como conviver um com o outro, com as diferenças dentro do lar, vai te ensinar a conviver com as diferenças lá fora, assim como nós falamos anteriormente do programa, sobre o bullying do dia a dia. Então, a religião ela te ensina muita coisa boa. O que nós precisamos entender é que na hora de diferenciar a religião do espiritual é que é importante. E aprender que dentro da religião motiva tudo isso que o professor trouxe hoje para nós também. Então, eu sou a favor 100% dessa religiosidade independente da placa denominacional, né? Todos nós temos um berço católico. Eu nasci num berço católico, aprendi muitas coisas no berço católico. Também me considero católico. As pessoas perguntam para mim, você é evangélico? Ou você é católico? Eu falo, por quê? Não, porque eu sou católico. Eu falo, também sou. Mas por quê? O que significa católico, né? Católico nós vamos pegar dentro de uma palavra que é universal. Mas não é a igreja universal, né? Mas é universal a palavra, não é isso, professor? Exato, correto. Então eu sou católico, só que eu não sou romano. Só isso, eu sou católico protestante. E dentro disso, só para concluir, e é interessante que quando você observa isso, você se relaciona com todas as pessoas, dentro do sentido religioso, num bom caminho. Porque todos os lugares que você vai dentro da religião te ensina coisas boas. Nada que te leva a não saber enfrentar o dia a dia. Principalmente a questão da leitura diária. O professor disse algo aqui importantíssimo para nós, que é sobre o quadro. Isso aconteceu comigo também, professor. A educação, né? Eu entrei na escola, só rapidamente, eu entrei na escola já sabendo ler e escrever. Né? Porque naquela época tinha uma prima e minha mãe, meu pai criava ela, porque minha tia havia falecido. E então ali ela nos ensinava em casa a ler e escrever. Então eu já entrei direto ali no primeiro ano, lendo e escrevendo também aqui em Uberlândia, ali no bairro, a Escola Municipais,
Também no bairro Bom Jesus. No bairro Bom Jesus, professor. E ali, naquele tempo que eu aprendi a ler e escrever e já entrando na escola, o mesmo que ele fez, a professora Aparecida, ela falou, olha, você vai pegar o quadro aqui, então nós tínhamos que desenvolver alguma coisa em cima daquilo. E o que nós aprendemos dentro da Igreja Católica naquele tempo foi exatamente aquilo que era bom para nós, no sentido de igrejas, porque há 50 anos atrás, qual a igreja que você encontrava em Uberlândia? Nós não tínhamos outra igreja aqui há 50 anos atrás, a não ser que uma Assembleia de Deus, uma congregação, mas todas eu não conhecia naquele tempo, mas as que tinham era mínima, você não encontrava uma ou duas igrejas só e mais nada, a não ser a Igreja Católica. Ao longo dos anos, eu segui um caminho diferenciado, né? Parti para a margem da lei, mas dentro disso, Deus, Jesus, porque Jesus é o meu Deus, ele disse, não, pera aí um pouquinho, você está no caminho errado. E nós tivemos um encontro real e verdadeiro. E nesse momento que eu tive um encontro com Cristo, a minha vida deu uma guinada 100%. Aí eu não voltei para o antigo caminho, eu fui para o caminho que era Cristo. E nele permaneci até os dias de hoje. E de lá para cá a gente desenvolve um trabalho exatamente nesse sentido, religioso e também espiritual, que eu acho que é o importante. E nós estamos tentando já há algum tempo um projeto que eu estou admirado, compartilhar com vocês, que eu até disse com o pastor Lúcio, que está ali, nos acompanhando aqui na gravação, sobre os salmos. Nós estamos desenvolvendo um projeto que seria as crianças, cada um fazendo um salmo. Nós pretendemos lançar um livro do salmo atual com as crianças. Então, cada criança do nosso ministério fazer um salmo. Né? Já incentivar desde criança, dentro dessa arte. Então, isso é muito importante, aproveitar isso na religiosidade para ensinar a espiritualidade. Né? Então, eu estou muito feliz desse aprendizado de hoje com o professor, o convite também aqui, né, do nosso vereador. A vida ela é feita de oportunidades. E todas nós agarramos. É feita de oportunidades e também de escolhas. O ser humano, ultimamente, ele tem feito, a nossa juventude, principalmente, você que é jovem, está nos assistindo, os adultos que estão nos assistindo, as escolhas têm sido completamente avesso à vida em si. As pessoas escolhem e toda vez que ela faz uma escolha, ela está plantando algo que vai colher depois. Né? Ela vai colher depois. Nós vivemos, você vê hoje, nós temos vivemos um quadro político no nosso país muito ruim, por causa de que as pessoas têm feito escolhas erradas e aproveitado as oportunidades que têm de fazer o melhor, se aproveitando e fazendo o pior. Entendeu? Eu acho que a ausência, eu volto a repetir, a ausência e a consciência da pessoa de que nós somos criados para somar, para construir e não para destruir. Só que as pessoas têm feito sua vida. E aí entra a espiritualidade, a religiosidade, e esse é um papel importante da igreja, porque ninguém vive sem Deus. É como a política, ninguém vive sem a política. Quem é que vive sem a política? E quem tenta viver sem a política se rebenta. Quem tenta viver sem Deus é a mesma coisa. Ela cria para si. Então, a leitura, inclusive, que foi lançada aí no dia 18, o livro, que foi lançado na Câmara, as pessoas tiveram a oportunidade, e tem como a pessoa encontrar. Eu estou parecendo, redes sociais. Eu estou parecendo o entrevistador. Mas vocês estão à vontade. Agradeço imensamente. Bem, eu não sei, acho que vou colocar o endereço do senhor, né? Pronto. Buscar nas suas redes sociais também pelo seu nome, né? Exato. Pode me encontrar no Facebook, Carlos Boaventura, pode me encontrar, sei lá onde mais, algum lugar. Instagram, tem site? Eu sou analfabeto nisso, então. Calma, daqui a pouco esse você vai ter. Esse vendido nas livrarias? Nas livrarias até agora não tenho. Porque praticamente quando imprime desaparece tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente não
Não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo. Tem ele virtual? Ele vai sair em virtual agora. E vai sair também em inglês e também em espanhol, né? Então vai sair em virtual e de uma maneira ou de outra no Facebook vai encontrar os links, né? Os links para este respeito. De uma outra maneira também nós estaremos informando sobre a situação. Certo. Eu não sei nem mais o que falar. Eu quero ter mais uma pergunta para o senhor. Pois não. O senhor vê isso como uma missão dentro das missões urbanas, dentro das missões internacionais? Como que o senhor vê esse trabalho hoje? Bem, eu vejo esse trabalho como um trabalho desafiante, né? A primeira coisa desafiante. A Bíblia fala que oxalá que minhas palavras estivessem gravadas e escritas em livros com pedras, para permanecer contigo. E eu coloco não só este livro, o senhor falou muito sobre a Igreja Católica, no caso, eu escrevi um livro chamado Os Lusitanos na Expansão do Cristianismo, porque quando eles chegaram aqui, os portugueses no caso, chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma cruz e rezar, e o que é muito importante, né? O Frei Coimbra fez isso com muita especialidade, porque é muito melhor nós temos uma comparação dentro do sistema cristão do que nós pensamos em alguns outros países que existem por aí e a maneira como nós teríamos. Então, quando eu escrevo, eu penso nas pessoas que irão ler. E eu não quero colocar apenas a minha opinião. Aliás, eu não tenho opiniões. Sim. Eu coloco aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, e eu sou muito minucioso. Tudo quanto eu escrevo, eu não faço plágio. Ou seja, pesquisei dia tal, horário tal, na internet, o livro tal, que eu pesquisei, duas fontes. Por quê? Eu não sou o dono da verdade, então eu estou compartilhando aquilo que eu pude aprender e expor para outras pessoas. Então eu vejo os meus livros como algo como missões locais, nacionais, estaduais e internacionais, porque dos meus livros tem percorrido o mundo, desde o Japão a diferentes países de África, a Europa, todas as Américas. Eu tenho amigos praticamente em todo o mundo que falam português e eles têm adquirido o meu livro, né? De presente, de qualquer forma, estão lendo. Tá certo. Além dos livros, o que mais o senhor tem realizado como projetos ou, por enquanto, está só nos livros? Olha, será que tem mais tempo, hein? Já faz tanta coisa. É bom perguntar, tanto conhecimento, né? Olha, eu leciono, né? E gosto muito de lecionar. Eu leciono desde a Bíblia, leciono antropologia, leciono história, leciono psicologia, e coloco todo mundo doido. Nas perguntas, nessa coisa toda, porque faz pensar, o meu incentivo, eu olho para os jovens que são eu não gosto de tratar de meus alunos, meus colegas de classes, eu olho para eles dizendo, você pode chegar superior àquilo que fez. Por exemplo, eu tenho uma classe onde eu lecionei teologia e também antropologia, e eu incentivei-os, e foi uma coisa muito interessante, porque dos 27 alunos, meus companheiros, aliás, 3 este mês, todos 3 foram para uma universidade. Olha que bacana. Um fazendo teologia, num nível mais alto, lógico, e outro fazendo na área da psicologia. E a coisa mais interessante, eu falei, vocês vão chegar lá, vão saber tudo. E, na verdade, chegaram, deram um show na primeira classe. Porque já havia 1 ano, 2 anos que foram meus alunos. Não é que eu sou um bom professor, é que eles são bons alunos. Está deixando um legado, né, deixando um legado. E com isso também, o que significa? Significa que aquilo que eu posso expor, eu exponho com muita alegria. Eu olho para os meus companheiros que assentam diante de mim para a classe, eu olho para eles como ovelhas, como pessoas que eu estou investindo neles, porque, olha, eu já passei, falta 29 para chegar a 100. Lá em Guiné-Bissau falta 29 chuvas. Espero que você já entendeu, né? Para chegar a 100. Então, eu não sei se eu vou passar 29 chuvas ainda, não. Vou deixar isto. E um programa como este pode viver, aliás, pode durar não sei quantos anos, né? E algum dia fala assim, ele sim, é ele mesmo, né? E muito obrigado, Larissa. Não terminamos não. Não terminamos não? Pode. Eu vou perguntar agora para o vereador, Isaac. Ele falou muito de mundo, Brasil, agora Uberlândia.
Como que é trabalhar a política e também a espiritualidade, a religião? Como que você vê isso com contato com o público? Olha, eu vejo que eu acho que não existe, digamos assim, povo diferente. Nós é que fazemos a diferença. Eu acho que em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, seja em cidade, no município grande ou pequeno, as pessoas, elas são iguais. O ser humano eu não vejo diferença. Eu entendo aqui, eu cheguei aqui em Uberlândia em 2009. Estou no meu segundo mandato. Tenho procurado fazer um trabalho sério, responsável, porque eu acho que é o que tem faltado. Inclusive, hoje nós temos, eu digo que eu sou pastor e estou atuando como vereador. E eu não posso, como por exemplo, quando eu atuo como vereador, eu procuro mostrar o meu bom testemunho como um homem de Deus, que eu acho que isso soma muito. A cidade de Uberlândia é uma cidade que me acolheu, um povo bem hospitaleiro, que eu tenho aprendido muito. Claro, cada cultura a gente muda, eu já andei muito pelo Brasil, tem culturas diferentes, mas a gente tem conseguido, a gente tem a facilidade de se adaptar, e tivemos aqui o Brasil, porque eu trago uma coisa comigo, eu sou muito de ouvir, eu gosto muito de ouvir. É ouvindo que você aprende e erra menos. Entendeu? E a gente espera que a gente esteja fazendo o nosso papel aqui na cidade de Uberlândia, que ultimamente, inclusive, está atravessando uma situação muito difícil politicamente falando, mas isso é a nível de Brasil. Uberlândia não está sendo diferente. E que as pessoas, eu acho que elas têm que acreditar mais nelas. Não jogar a toalha, achar que é o fim, porque não é. Existem coisas boas, nós temos que saber aproveitar aquilo que é de bom. Porque o que eu vejo e tenho observado, Larissa, que as pessoas, muitas das vezes, elas têm deixado de valorizar aquilo que é certo por causa de determinadas coisas que ela percebeu que está errado. Mas se está errado, a gente tem que aprender até com os erros. Eu tenho que aprender a ser melhor vendo o erro dos outros. Isso é uma lição. E eu tenho, longo da minha caminhada, e não está sendo diferente aqui em Uberlândia, eu tenho aprendido muito, estou aí no meu segundo mandato. Vejo, há um trabalho, eu sou pastor de uma denominação, que é a Universal, mas eu tenho tido contato em várias outras denominações. Tenho, inclusive, procurado, estava até conversando com o nosso escritor, Carlos Boaventura, que a gente precisa viver o que diz o Salmo 133, quão bom que os irmãos vivam em união. E essa união está faltando no ser humano, de um respeitar, porque se eu não respeito a pessoa, ela pode ser católica, ela pode ser espírita, a gente não pode levar isso para o lado pessoal. Eu sou obrigado a respeitar. Porque quando eu respeito, quando eu coloco o respeito àquela pessoa acima de tudo, eu consigo conviver com ela bem. Agora, se eu misturar, aí eu vou começar a achar que o que eu faço é correto e o que ele faz é errado. E aí que nascem os conflitos. E graças a Deus eu tenho... né? Exatamente. Então, Uberlândia está bem evangelizado, eu acho que o que as pessoas elas precisam é se voltarem mais para Deus, acreditar mais Fé, né? em Deus, para que ela possa viver melhor. Uberlândia é uma cidade maravilhosa. Uberlândia me acolheu, hoje eu sou um cidadão uberlandense, e eu costumo dizer que de todas as cidades que eu conheci no Brasil, Uberlândia é a melhor cidade para se viver. Olha, eu tenho orgulho daqui também, eu sou uberlandense também. Obrigado. Eu considero Uberlândia a melhor cidade para se viver de todas que eu conheço no Brasil.
Olha só. Entendeu? Pastor Clésio, eu queria que você deixasse também a sua atuação aqui em Uberlândia, onde te encontrar, onde que você trabalha como pastor. Bom, assim como o pastor Isaac, eu também congrego numa denominação aqui em Uberlândia, que é o Ministério Apostólico Renovar. E eu estou pastor já há 10 anos. Temos desenvolvido um trabalho, o pastor conhece bem lá conosco, tem nos visitado. O que ele disse brilhantemente sobre esse relacionamento com outras denominações é muito importante. Tem sempre nos visitado, estado presente conosco ali na nossa igreja, no nosso ministério. Então, o principal do nosso ministério, eu digo às pessoas, que é o amor, família e, acima de tudo, salvação. Se nós não cuidarmos bem da família, não falarmos do amor de Deus, nós não vamos entender o que é o reino, o que é a salvação. Então, o nosso ministério é pautado nisso. E a minha vida também é pautada nesse tripé, que é amor, família e salvação. E estamos ali à disposição, temos também ministrado cursos em Uberlândia, em outras cidades, em São Paulo, de capelania. Temos um curso agora, dia 6, 7 e 8 de dezembro também, nessa área de capelania. Também vai ser lá no Ministério. E aulas de teologia, hoje nós temos aí também, eu vou pegar aqui a fala, né, do Carlos Boaventura, professor, né, os nossos companheiros na sala de aula, né, os nossos colegas. Então, troca de informações, troca né? de informações. Então, assim, uma gama de alunos em todo o Brasil, né, também, através... Hoje, o EAD é muito bom, tem auxiliado muito para que a gente possa alcançar o maior número de alunos, né, de pessoas, de participantes. Mas, recentemente, nós estamos voltados mais para o presencial. Então, tem sido muito bom. E tem outros pastores que estão ligados a nós dentro do ministério, que eu tenho deixado mais à frente da igreja. E eu estou indo mais para o campo. Eu estou gostando muito do trabalho residencial, né? Eu trabalho nas casas, nós estamos aí... alguns falam célula, outros falam igreja do lar, enfim, em cada lugar falam uma forma diferente, mas eu gosto de ir nas casas e falar com as pessoas, sentar, bater papo, conversar, trocar ideia, orientá-las na palavra de Deus. Então, talvez eu tenha mais relacionamento nas casas hoje do que na própria igreja. É o evangelho no lar, né? No lar. É o que está acontecendo com a gente. E tem sido muito bom, muito prazeroso, e a gente faz isso por amor também à obra de Deus. E o pastor Isaac disse sobre Jesus. O importante da nossa vida é Ele. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos é exatamente voltado para Ele. Hoje, além de tudo isso, a minha vida é 100% para Cristo. Eu não tenho nenhuma... Faço algumas atividades por hobby, né? Mas eu vivo só para Cristo. E agora, para finalizar, vou criar uma mensagem final de cada um de vocês, uma consideração final sobre tudo que nós conversamos, começando por você, Carlos, uma mensagem final. Tentar resumir, né? Tentar resumir. Muito bem. Voltando talvez um pouco para a Bíblia e África, não meu livro, mas esse livro, né? Apenas recordando que o homem que carregou a cruz para Jesus era um africano. Quando Jesus estava caindo, que hoje nós chamamos na Via Dolorosa em Jerusalém, buscaram lá um rapaz, um homem, e esse homem era africano, para levar a cruz. Então veja o valor da África mesmo na cruz do Calvário. Como eu mencionei logo no início, se hoje nós temos a Bíblia com os 27 livros do Novo Testamento, isso aqui foi no ano 394, na África, que fizeram esse cânone. Do modo geral, cada pessoa que nos assiste, e muitíssimo obrigado, Larissa, e também os demais, o que isso significa? Há desafios. Ninguém pode perder a oportunidade. Oportunidades que na cruz do Calvário, por exemplo, Jesus estava no meio, havia um ladrão à esquerda, outro ladrão à direita. O que estava do lado falou assim: ei, desta aí, tira a gente aqui também. O outro disse: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos. E imediatamente ele aproveitou a oportunidade. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava com uma cruz, aliás, com uma coroa, sangue esvaindo por todos os lados, 72 espinhos, segundo a história. Ele não pôde nem olhar para o ladrão, mas disse: olha, meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Ou seja, Jesus inaugurou o paraíso com um ex-ladrão. E aproveita a oportunidade. Você aproveitando a oportunidade, muitas coisas novas irão acontecer na sua vida. E mais ainda, tendo uma oportunidade que é muitíssimo importante, vá para a Bíblia. Procura saber. Nós não estamos aqui vendendo ideias, nós não estamos aqui vendendo sonhos. Isso aqui é uma realidade. Quando nós pautamos diante disto, há uma mudança de vida. E essa mudança de vida faz com que amanhã, não importa onde você esteja, amanhã você pode ser como qualquer um de nós que estamos aqui. São 3 exemplos aqui, Três né, exemplos. de superação. Agradeço imensamente. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigada a você também pela presença. Muito obrigado. E você, pastor Clésio, qual que é a sua consideração final? O que eu tenho a dizer para vocês é fazer das palavras do pastor e do professor também as minhas palavras. Aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas a todo momento. Aonde nós estamos é uma grande oportunidade. Essa, por exemplo, é uma grande oportunidade de estar aqui, olhar para a câmera e convidar você que está aí do outro lado, vendo esse programa, dizer para você que Jesus tem algo maravilhoso na sua vida. Ele a todo momento está falando para você, abre o coração, me deixe entrar, fazer morada, falar com você todos os dias, cuidar de você, zelar de você, proteger você, para que você tenha algo especial comigo na eternidade. Aproveite a oportunidade. Procure uma igreja próxima da tua casa, um líder espiritual, um pastor, alguém que possa te orientar no caminho, que é Jesus. Então fica aí essa mensagem para esta oportunidade desse dia e agradecer a todos vocês, ao professor, que eu pretendo também ler o livro, que eu não tive a oportunidade de ler, mas não vamos deixar passar batido. E agradecer também ao pastor Isaac, grande companheiro, amigo, né, que está sempre nos dando a oportunidade de estarmos presentes nos grandes eventos na cidade de Uberlândia. Desde que ele veio, nós pudemos estar juntos já em muitas oportunidades. Então, muito obrigado. E espero que o senhor me chame mais vezes para a gente poder estar aqui. Aí para um debate, hoje foi só bate-papo, né? Isso. É vantagem de um debate aqui. E a você, Larissa, a todos vocês aí, a toda a equipe da TV, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E eu espero depois, no final, o que o pastor também vai falar aqui, o pastor Isaac, que a gente possa também estar orando pela nossa cidade. Tá certo. Está precisando, né? Muito obrigada pela presença, pastor. E você, Isaac, qual a sua mensagem? Olha, eu quero agradecer aos nossos convidados e a oportunidade que nos é dada através da TV Câmara de poder estar falando de um assunto que não é muito comum. Aqui, normalmente, neste canal, a gente ouve falar mais de política. Uma coisa que eu tenho, inclusive, cobrado ao nosso presidente, ao vereador Baiano, que a gente tenha programa mais diversificado, assuntos que é sempre bom a gente poder somar alguma coisa. Mas, e dizer para você, telespectador, o seguinte: seja você. Não tente imitar ninguém. Seja você. Seja você. Analise a sua vida. Eu espero que o que foi falado aqui, de repente, despertou alguma coisa dentro de você, algo que possa te servir para te colocar numa melhor condição no dia de amanhã. Não julgue a ninguém, porque, olha, para Deus, não importa o que você faz, importa o que você é. Quem é você? Talvez você nem saiba quem é você. Você está cheio, talvez, de problemas, cheio de dificuldades, passando vários pensamentos na sua cabeça. Procure, de repente, uma igreja, seja ela qual for, mais próximo da sua casa, para você refletir um pouco na sua vida. A vida continua, isso não vai impedir você de trabalhar, entendeu? Nós temos procurado fazer o nosso papel. Quem me conhece como parlamentar, a gente não fica falando da Bíblia, esse assunto aqui a gente falou, mas quem me conhece, a gente procura fazer, ter um bom relacionamento com as pessoas. O que é a política? É a arte da boa convivência. É o que nós acabamos de fazer aqui. Então, procure analisar a sua vida, procure ser mais você, procure aproveitar as oportunidades, mas que possa lhe trazer algo de bom para a sua vida, para a sua família. E demais, que Deus abençoe. Muito oportunidades com muita força de vontade, né, segundo o coração, e Exatamente. com muita fé, né, sem esquecer da fé. Exatamente. Que a fé está
guiando todo mundo, né? Muito obrigada a todos pela presença novamente. Foi muito enriquecedor para mim também, aprendi muito. Eu fiquei assim, olhando e aprendendo muito com vocês. Muito obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha pela audiência. Lembrando que todos os programas também vão para o portal da Câmara, câmarauberlandia.mg.gov.br. Até nossa próxima edição. Tchau, tchau.